Olá, eu sou Márcia e você está na aula de português do quinto ano, essa é a aula 4. Hoje nós vamos falar de linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal a gente utiliza no dia a dia corriqueiramente, né? Quando a gente usa as palavras para falar com alguém, ou quando a gente lê um livro, uma revista, a gente está usando essas palavras como um código, né? E esse tipo de linguagem é chamada de linguagem verbal. Sendo a palavra escrita ou falada, é a forma que a gente utiliza para se comunicar. É a mais comum no nosso dia a dia, né? Quando alguém escreve um texto, uma carta, um post de Facebook, enfim, nós nos comunicamos através das palavras. Então, é linguagem verbal. Inclusive, para a gente conhecer as regras de um jogo, nós precisamos utilizar a linguagem verbal, porque a gente precisa escrever as regras, né? Como aí as regras do jogo da velha. São 2 participantes, o que precisa? Um tabuleiro e 5 peças de cada tipo. 5 X e 5 Os. A gente pode fazer também o jogo da velha escrito, né, no caderno. Mas no caso, esse aí é um jogo já feito. Aconteceu um acidente no estúdio. O objetivo do jogo é colocar 3 peças seguidas na mesma linha reta e cada jogador, na sua vez, coloca uma peça numa casa vazia e tenta impedir que o outro jogador complete as 3 casas na mesma sequência ou na mesma linha. E vale colocar peças em todas as linhas. E quem ganha é quem completar uma fileira. Então, regras, a gente precisa usar a linguagem verbal. Também nós temos a linguagem não verbal, que é constituída por gestos, pelo tom de voz, pela postura corporal, enfim. E a linguagem não verbal, ela pode ser vista até nos animais, né? Um cachorrinho que nem esse que acabou de quase destruir o estúdio, quando ele está, na caso é uma cadela, né? Então, quando ela está triste, ela coloca o rabo entre as pernas e fica encolhidinha, ou quando eu chego em casa, ela fica abanando o rabinho, são linguagens não verbais, né? E também nós temos toda uma simbologia nessa linguagem não verbal. O sinal de trânsito, o semáforo, os logotipos, as bandeiras, o uso de cores para chamar a atenção, a bandeira branca paz, a bandeira meio palmo luto, enfim, tudo isso é uma linguagem não verbal. E é bem interessante observar que a gente não precisa usar fala para se comunicar, mas sim uma linguagem verbal ou não verbal. E um exemplo de linguagem não verbal é o nosso querido, né? Os emojis que a gente usa nas redes sociais, né? Cada um quer dizer uma coisa. Então você não precisa escrever estou triste, é só colocar carinha. Ai, morri de rir, daí você não precisa escrever morri de rir. Você coloca lá a carinha de chorando, né? De rir. Enfim, beijo. Isso é uma linguagem não verbal. E também nós temos a linguagem mista, né? Que é quando você une as duas linguagens para se comunicar. A linguagem verbal e a não verbal, que são palavras escritas ao mesmo tempo, como esses cartazes aqui, né? Cortar o cabelo, escovar o cabelo. Então, você, além de você escrever, você sinaliza, você ilustra, né? O que você quer dizer. Por exemplo, cortar o cabelo, escovar o cabelo, lavar o rosto, higiene diária, lavar as mãos, tomar banho, assoar o nariz, o sinal de banheiro masculino, feminino e cortar as unhas. São linguagens mistas. E o campeão das linguagens mistas são as histórias em quadrinhos, né? Porque é interessante, especialmente o Maurício de Souza, que faz a Turma da Mônica, ele é mestre em fazer essas carinhas. Parece que a gente está vendo mesmo, né? Daí a Mônica chega assim no espelho, espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Daí aqui ela usou a linguagem verbal, né? Mas a gente já está vendo na linguagem não verbal que ela está toda feliz indo para o espelho, né? Esses braços abertos aí.
E já no quadrinho seguinte, ela fica espantada, que ela está esperando uma resposta do espelho, o espelho não responde. Então, essa cara de espanto. E daí, no final, ela sai com uma cara de satisfeita, falando: quem cala consente. Então, o espelho não falou nada, então ele acha que ela é bonita assim. E ela saiu toda satisfeita. Então, essa é uma comunicação mista, né? Uma linguagem mista. Gente, essa foi a aula para agora. O seu professor tem, ou professora tem bastante tarefa para vocês fazerem, então caprichem e a gente se vê na próxima.